Meninos, o objetivo dessa atividade 3 de Química é a gente entender o que é equilíbrio químico, beleza? Então, vamos começar relembrando o que é uma transformação química, certo? E vamos relembrar a partir desse exemplo, né? A transformação química ela acontece quando o material ele é transformado em outro. Então, por exemplo, quando o carvão é queimado, eu posso considerar que o carvão sofreu uma transformação química. Por quê? Para ser queimado, o carvão precisa de interagir com o oxigênio, certo? E depois que ele sofre essa interação com o oxigênio, né, na presença de energia térmica, ele é transformado em gás carbônico, que é a fumaça. Então, se o carvão for totalmente queimado, o carvão e o oxigênio vão ser transformados em gás carbônico, certo? O que é importante a gente entender? Ó, o carvão e o oxigênio são reagentes e o gás carbônico é produto. Uma vez que o carvão e o oxigênio eles são transformados em gás carbônico, é impossível fazer com que o gás carbônico volte a ser oxigênio, certo? Oxigênio e carvão. O que eu estou querendo dizer? Essa transformação ela acontece uma vez só. O carvão ele interage com o oxigênio e vira gás carbônico. Eu não consigo fazer o gás carbônico voltar a ser carvão e oxigênio. Então eu falo que essa reação é uma reação irreversível. Vou até escrever aqui, olha, é irreversível. Essa é uma característica dessa reação aqui, ó, queima do carvão, certo? Mas existem algumas reações que elas conseguem ser reversíveis. Essa reação em que eu consigo fazer o produto voltar a ser reagente, ela é uma reação reversível. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Então você já sabe qual que é a primeira característica de uma reação que entra em equilíbrio químico, é ser reversível. Então vamos ver o exemplo, que é essa reação aqui que eu vou falar que é uma das reações químicas que os caras fazem para fabricar o refrigerante. Os caras colocam água dentro de um recipiente, borbulha gás carbônico na água, e essa interação entre a água e o gás carbônico faz formar ácido carbônico, certo? Então, dentro da garrafa de refrigerante tem ácido, beleza? E esse ácido foi formado a partir da reação da água com o gás. No entanto, é possível que o ácido que está lá dentro da garrafa de refrigerante volte a ser gás e água. Entende isso? Então ela é uma reação em que reagentes podem virar produto e o produto pode voltar a ser reagente. Então essa é uma reação que entra em equilíbrio químico, certo? Então, qual que é a primeira característica de uma reação que entra em equilíbrio químico? Estou perguntando isso porque você vai ter que colocar lá na questão 1 as características das reações que entram em equilíbrio químico, né? Então a primeira característica é ser reversível, tá bom? Então já estou te dando a resposta aqui, ó, reversíveis. Essa é a primeira característica, beleza? Uma outra característica é a seguinte: nunca toda a água e todo gás consegue ser transformado em ácido, certo? Então, ou seja, essa reação ela não tem 100% de rendimento. Você vai colocar lá água e gás, né, para interagir. Você não consegue transformar toda a água e gás em ácido. O que isso quer dizer? Que dentro da garrafa de refrigerante tem água, gás e ácido, certo? Porque nem todos os reagentes são transformados em produto, certo? Eu consigo queimar o carvão todo, você entendeu? Mas eu não consigo consumir toda a água e todo o gás. Né? Então, é uma reação que não se completa, certo? Então, a outra característica, ó, as duas características aqui, ó. Se quiser até pausar o vídeo para responder a questão número 1, certo? Quais são as características das reações que entram em equilíbrio químico? Elas são reversíveis e não têm 100% de rendimento, ou seja, são reações que não se completam, beleza? Então está respondida a questão 1. Características das reações que entram em equilíbrio químico. Elas são reversíveis e não têm 100% de rendimento. Ó. Não... Vou colocar aqui, ó, não se completam. Não se completam. Ok? Dúvidas na 1? Se tiver dúvida, vocês me chamam no privado, mas eu acho que não vai ter não.
Beleza? É bem tranquilo. Bom, agora nós precisamos de refletir sobre o que faz o ácido voltar a ser água e gás. Aqui é o seguinte, ó. O que dá o sabor agradável para o refrigerante é o ácido, né? Aquela sensação de salivação na boca, de saciar a sede. O que dá esse sabor agradável é justamente o ácido. Então, se você tomar um refrigerante gelado, ele vai ter o sabor agradável, por causa da presença do ácido. Mas se você tomar um refrigerante quente, o sabor dele já não é agradável. Porque quando o refrigerante esquenta, o ácido volta a ser gás e água. Entende isso? Então, se você colocar o refrigerante dentro da geladeira, a água interage com o gás e vira ácido. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, ó, a interação entre água e gás produzindo ácido, eu falo que é uma reação exotérmica. O que significa exotérmica mesmo? Vou colocar aqui, ó. O que significa exotérmica? Uma reação que perde calor. Logo, se a garrafa de refrigerante perder calor, água e gás são transformados em ácido, certo? Porque é uma reação exotérmica. Beleza? Se a reação nesse sentido é exotérmica, no sentido oposto ela vai ser endotérmica, que significa absorve calor, certo? Então a reação aqui, ó, ela é endotérmica, certo? O que isso quer dizer? Se a garrafa receber calor, ou seja, se você tirar a garrafa da geladeira, ela vai ter sua temperatura aumentada. Logo, se a temperatura for aumentada, vai favorecer o sentido ó, a minha caneta apontando endotérmico da reação. Então a reação tem um sentido exotérmico e um sentido endotérmico. Ou seja, se eu mexer com a temperatura, eu provoco alterações nesse sistema que está em equilíbrio químico, certo? Se eu tirar calor, eu favoreço a produção de ácido, e se eu colocar calor, eu favoreço a produção de gás e água, né? Então ela pode ir para a direita ou pode ir para a esquerda. Então nós temos uma questão, que é a questão número 2, ó. Aliás, não se esquece, não é a 2 não. Vou falar da 3. Depois eu volto a comentar sobre a 2 com vocês. Ó, a alteração da temperatura provoca mudanças em um sistema em equilíbrio químico? Sim. Né? O aumento... Aí você pode justificar, não está pedindo para justificar, mas justifica, por favor. O aumento da temperatura favorece a reação endotérmica e a diminuição da temperatura favorece a reação exotérmica. Beleza? E aqui, ó, só para voltar aqui na 2, ó, por que a transformação química de queima do carvão não entra em equilíbrio químico? O primeiro motivo é porque ela é uma reação irreversível, certo? Para entrar em equilíbrio químico, ela tinha que ser uma reação reversível. Teria que ser possível fazer a fumaça voltar a ser oxigênio e carvão, e isso não rola. Beleza? Então é por isso que a queima do carvão não entra em equilíbrio químico, certo? O outro motivo é porque é uma reação que pode ter 100% de rendimento. Eu posso conseguir consumir o carvão total e transformar ele em gás carbônico, certo? Então ela é irreversível e se completa. Então a resposta da 2 é exatamente o oposto da resposta da 1. Beleza? Então a 1 está respondida, a 2 também e a 3 também, certo? Se você tiver dúvida, você pode voltar ao vídeo aí. Beleza? Agora eu quero comentar um outro detalhe. Ó, você já percebeu que se você... O refrigerante, obviamente, que ele tem uma tampa, né? Aqui, ó, até pintei a tampinha de azul aqui, ó. Nosso refrigerante tem uma tampinha azul. Se você deixar o refrigerante aberto por um certo tempo, ele muda o sabor também, certo? Imagino que muita gente já viu essa recomendação. Você tem que manter o refrigerante de tampa fechada. Essa tampa, ela exerce uma pressão. A tampa, ela exerce uma pressão em todo as substâncias que estão presentes dentro da garrafa, certo? Então, assim, ó, se você tirar a tampa, a pressão diminui,
certo? Então, quando você tira a tampa, você diminui a pressão, ok? Então, se você tirar a tampa, a pressão diminui. E a diminuição da pressão favorece o lado em que houver menos ou mais, deixa eu pensar aqui, mais gases. Se você diminuir a pressão, você favorece os gases, certo? Se você quiser pausar o vídeo até anotar isso aí, tá? Ó, então, veja bem, ó, do lado esquerdo eu tenho a água, que é um líquido, e o gás carbônico, que o próprio nome fala, ele é um gás, ó. Deveria ter colocado um Gzinho aqui, ó, para falar que ele é um gás. Certo? E do outro lado eu tenho o ácido carbônico que está na fase aquosa. Aquosa vamos entender que é a mesma coisa que líquido, para ficar mais fácil a nossa vida aqui. Então veja bem, ó. Se eu tirar a tampa, eu vou deslocar o equilíbrio para o lado onde houver menos gases, certo? Logo, se eu diminuir a pressão, o ácido vai voltar a ser gás e água. Tá entendendo a ideia? Em contrapartida, se eu aumentar a pressão, acontece o oposto. Eu vou favorecer o lado em que houver menos gases. Vocês estão entendendo essa ideia aqui, ó? Ó, então se eu aumento a pressão, eu favoreço o lado onde tem menos gases. Então se eu aumentar a pressão, a água e o gás carbônico vão virar ácido. Você está entendendo? Ó? Por quê? Do lado do ácido não tem gases. Não tem nada que está no estado gasoso. Então, o aumento da pressão favorece o lado onde tem menos gases. E a diminuição da pressão favorece o lado onde tem mais gases. Então, ó, na perguntinha número 4, né, a alteração da... Eu digitei errado aqui, ó, de vocês está escrito pressão lá na 4. Ó. A alteração da pressão provoca mudanças em um sistema de equilíbrio químico? Sim. Beleza? Sim, se tiver que você... Eu não pedi para justificar, deveria ter pedido. Como é que a gente justifica? Ó, diminuição da pressão favorece o lado em que houver mais gases e o aumento da pressão favorece o lado em que houver menos gases. Beleza? Então, ó, nesse vídeo, se você assistiu, você respondeu a questão número 1, a 2, a 3 e a 4. No próximo vídeo nós vamos discutir sobre as questões 5, 6 e 7, beleza?